Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar um pouquinho da entrevista que o BAP concedeu ontem pra TV do próprio clube, né, a Flá TV, e falou muitas coisas interessantes, né? Todavia, sempre com alguma pitada de provocação, falta de ética até, né, maldade. E uma das coisas que, lamentavelmente, né, saiu da boca do senhor presidente do Flamengo foi uma ofensa gratuita ali à jornalista Renata Mendonça. Ah, mas ele não citou o nome dela, Guilherme. Nem precisa, né? Nem precisa. Afinal de contas, uma reportagem muito interessante, denúncia feita pela Renata Mendonça sobre as estruturas deficitárias do futebol feminino do Flamengo, onde as mulheres não tinham nem banheiro com tranca, vestiário com tranca. Gente, pelo amor de Deus, uma cadeira, empurrava ali uma cadeira, era a tranca do banheiro feminino. Olha, a situação assim deplorável e que chegava a lembrar, né? Deus que me perdoe, mas a situação dos meninos do Ninho. Tá? Tamanho o descaso do Flamengo com a estrutura do futebol feminino. E a maneira como o Flamengo tratou o futebol feminino, né, esse ano, ela é deprimente. Principalmente olhando a maneira como se trata o futebol masculino. Principalmente olhando a maneira como o Flamengo trata o basquete. Outros esportes, né? Outros esportes. Então a denúncia da jornalista das instituições Globo, né, Renata Mendonça, ela foi o jornalismo vivo, independentemente de ser Flamengo, Palmeiras, Vasco, não interessa, Corinthians, não interessa. O jornalista está lá para, independentemente da camisa que veste no fim de semana, em casa vendo o jogo, ele está lá para fazer o trabalho dele. E ela fez um trabalho excelente. E foi ofendida gratuitamente pelo presidente do Flamengo, que a chamou de nariguda, como se o nariz dele fosse, né, desse tamanhozinho. Mas e daí, gente? Se tem a orelha grande, se tem o nariz grande... Se tem... A questão é o trabalho da profissional. Aí a gente pega uma característica física que, ao seu ver, ressalta, né, os seus olhos, sobressalta os seus olhos, que você acha que pode ser algo pejorativo, e vai lá e joga todo o trabalho do jornalista fora para nomeá-la de uma forma que você acha engraçada. Engraçada. Afinal de contas, foi campeão de tudo e tal. Eu acho que a própria torcida feminina do Flamengo tinha que olhar com muito cuidado para esse senhor. Eu acho que criaram um monstro aí. Né? Criaram um monstro. Ele ontem falou muitas coisas importantes. Concordei com muitas coisas. É um cara que defende o Flamengo acima de tudo. E isso é importante. O presidente de clube tem que defender o seu clube, sabendo a grandeza do seu clube e podendo peitar os outros clubes que querem prejudicar o seu. Nisso, Eurico Miranda era excelente. Nisso, o BAP é excelente. A Leila Pereira é excelente. Até mesmo que não são pessoas que não são presidentes de clube, que são empresários, acionistas, mas que vão até a última instância para defender o clube, empresa, caso do John Textor, né, que foi realmente até as últimas instâncias para defender o Botafogo em 2023, 2024. Ok, isso eu acho válido, acho importante. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi que a instituição Globo, aí Sport TV, GE, tal, interessa, né, teve uma funcionária sua envolvida nessa questão aí de brincadeira de mau gosto, uma referência pejorativa, e passou um pano que é uma beleza. Bota aí no portal, no GE, você vai ver tudo que é notícia, menos isso. A passação de pano é tão grande que nem com uma funcionária envolvida, a funcionária que fez um trabalho excelente, os caras são capazes,
Olha o que não se faz pela audiência, né? Não, vamos botar isso que a torcida do Flamengo vai ficar contra a gente e tal. O que não se faz pelo comércio da audiência. É isso aí, é isso aí. Bom, Renata Mendonça, 2 Toques, está com a porta aberta aqui para você. Vamos lá. Dentre as coisas que o BAP falou, ele citou algumas preocupações, né? O que seriam e poderiam ser pedras no caminho do Flamengo. Primeiro, o próprio Flamengo, porque ele não vai ficar lá para sempre, né? Ele não vai ficar lá para sempre. Os próximos presidentes, de certa forma, ele pressiona, né? Ele faz essa pressão nas próximas eleições. Votem em mim ou votem em quem eu indicar, né? Ele fala, ó, cuidado com o próximo Messias que vem prometendo isso e aquilo e tal. Cuidado com os aventureiros que querem usar o Flamengo, isso e aquilo. Ou seja, vendendo o próprio peixe. Mas o Rodolfo Landim também começou muito bem no Flamengo, né? Conquistando Libertadores, conquistando Brasileiro. O Rodolfo Landim também começou muito bem no Flamengo. A dupla Landim e Marcos Braz foi uma dupla de sucesso. E aí, no último mandato, nem tanto sucesso assim, né? O BAP está no primeiro ano dele. Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Vamos ver como serão os próximos anos. E aí ele citou que as SAFs são um problema para o Flamengo. Aí a gente entende o motivo pelo qual ele quis tanto prejudicar as SAFs, se macomunando ali com deputados que queriam aumentar a cota, a alíquota de imposto para 8,5%, em vez dos 5% que já pagam as associações, né, os clubes associativos. Então ele vê na SAF uma ameaça. E ele acha que em 2029, tendo em vista a situação de muitos clubes, que é periclitante mesmo, que talvez só o Flamengo ou o Flamengo seja um dos únicos clubes associativos do Brasil. E é claro que isso é ruim para o Flamengo, porque o Flamengo fica isolado. O Flamengo fica isolado. Agora, há também uma hipocrisia aí, né? Porque vai entrar dinheiro ilegal no Brasil através de SAF. Quanto dinheiro ilegal, vamos falar a verdade, mas está legalizado, Guilherme, gente. Mas pelo amor de Deus, o quanto de dinheiro que entrou com as bets no Brasil antes da legalização? O quanto o Flamengo faturou com casa de aposta antes da regulação de casa de aposta? O quanto que o Flamengo ganhou de dinheiro de empresa pública, e para mim há um conflito de interesse gravíssimo aí. Então há hipocrisia por conta do medo das SAFs, né? E isso realmente preocupa o Flamengo, porque o Flamengo hoje entre os clubes associativos ele é a grande referência, ele é a grande referência de gestão, né? Por mais que uma coisa bem Maquiavel, né? Os fins justificam os meios, né? O meio pelo qual o Flamengo chegou a essa situação pouco interessa para muita gente, o negócio é que chegou, né? Mas com as SAFs dominando o futebol brasileiro, hoje 1/4 dos clubes que disputam a Série A são SAF. Em 2026, mais do que isso, né? Porque Curitiba subiu, nós temos outros clubes que também estão em vias de se transformar em sociedade anônima do futebol, né? O modelo de gestão do Atlético Paranaense não é exatamente SAF, né? Mas é muito semelhante e existe a possibilidade, né? A própria Chape, né? Então pode ser que em 2026 a gente tenha um número maior, sem contar clubes como Santos, Grêmio, Corinthians, que estão discutindo, Fluminense, que estão discutindo isso internamente, né? Então há esse receio do presidente do Flamengo de que isso possa atrapalhar os planos Pink Cérebro de dominação total do futebol brasileiro. Eu acho que o BAP ele precisa se preocupar em ser um presidente modelo. E ser um presidente modelo não é somente a conquista dos títulos, né? O Flamengo tem uma dificuldade muito grande. Isso não tem nada a ver com o BAP. Isso tem a ver com o Brasil. Futebol brasileiro. Qual é a dificuldade do Flamengo? Ele falou que o Flamengo vai faturar muito mais. Ninguém vai gastar mais do que o Flamengo. Gastar com quem? Gastar com que jogador? Porque como o Flamengo pode ser tão superior aos outros clubes, tendo jogadores melhores? A questão é, quem quer jogar no Flamengo?
que esteja um nível acima dos que já estão aqui no futebol brasileiro. O futebol brasileiro não atrai jogador europeu. Ninguém que esteja no auge quer jogar no futebol brasileiro. É sempre a raspa do tacho. É um Saúl Ñíguez. É a raspa do tacho. São os brasileiros com 30 anos, 35 anos, Felipe Luiz, Rafinha e tal. Então assim, não adianta. Vai faturar mais do que todo mundo. Bom, pode ser para construir um mega camarote no Maracanã, como o Bap falou. Pode ser para construir estruturas megalomaníacas e tal. Mas em termos de jogador, é muito mais inteligência do que dinheiro. É muito mais projeto do que dinheiro. E, por exemplo, há jogadores que, por exemplo, preferem jogar no Botafogo do que no Flamengo. Guilherme, que isso e tal. A SAF, a rede multiclubes. O empresário do jogador quer garantia. O jogador quer fazer a sua carreira. Quer fazer gol, quer jogar bola e tal, mas quem manda na carreira do jogador é o empresário. Porque o jogador, muitas vezes, ele vai colocar o empresário ali exatamente porque o empresário consegue ver o macro. O jogador, muitas vezes, vê o micro. E o macro qual é a garantia que o meu atleta tem de transferência para o futebol europeu? Qual é a ponte que ele vai ter? Porque o Arrascaeta joga bola pra caramba, mas não é jogador de futebol europeu. E vai ser eleito aí a estrela, o rei da América, tal. E daí? Bruno Henrique, outro jogador de destaque do Flamengo, o próprio Carrascal, que já teve essa experiência e não deu certo. O Flamengo trouxe o Alcaraz, Alcaraz e tal, e não deu certo. Então não é só ter o dinheiro para gastar. No Brasil é preciso muito mais ter inteligência, scout, relacionamento, rede multiclubes, muitas vezes significa relacionamento, do que ter o dinheiro para gastar. Então são preocupações. Eu acho que o Flamengo tem tudo para ser o chamariz do futebol brasileiro. Mas ele não vai estar um nível muito à frente do que já está. Porque isso é uma questão mercadológica. Né? Uma questão mercadológica. O que se pode fazer? Atrair grandes joias do futebol sul-americano. Mas para isso você precisa ter quem busque essas joias. Dinheiro compra bons profissionais. Mas os bons profissionais, muitos deles já estão empregados. O Corinthians, por exemplo, que perdeu o Fabinho Soldado, questão polêmica, estava de olho no Alessandro Brito. O Alessandro Brito, ele não foi o chefe de scout do Botafogo e nem diretor de futebol do Botafogo. Ele tem um cargo numa das grandes redes multiclubes do mundo, que é a Eagle Football Holding. Então, a competição hoje está num outro nível, que talvez o torcedor comum não entenda. Mas como é que ninguém quer jogar no campeão da América? Como é que ninguém quer jogar no atual campeão brasileiro? Que isso, tal? É uma questão mercadológica. Para entender isso, só entendendo o mercado. Flamengo, Palmeiras talvez, serão os clubes que vão continuar comandando, ponteando as competições do futebol brasileiro. E é claro, alguns outros clubes, com potencial de encostar, depende muito do ano, do investimento, do planejamento, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, outros clubes que estejam bem organizados e que tenham bala na agulha para investir. Mas BAP sabe que tem que viver o momento e precisa semear dentro do Flamengo essa coisa do medo do futuro. Se eu não ficar, se outro chegar, tudo pode ir para o ralo. Mas sempre foi assim. Todos fazem isso. A questão é como o Flamengo vai melhorar o seu nível, porque estar acima dos outros, ele pode estar com o que tem de investimento. A questão é como aumentar o seu nível e se tornar imbatível, invencível. Isso me parece improvável num cenário em que o futebol brasileiro se encontra hoje, que é apenas um chamariz para sul-americanos ou europeus em fim de carreira. É isso. Fico por aqui. Até a próxima no Dois Toques, a casa do futebol.